Na manhã de 14 de junho de 1940, várias divisões de tanques alemães ressoaram pelas ruas de Paris. O impossível aconteceu. A Alemanha havia invadido e a França havia desabado. Mas havia um prédio nos arredores de Paris que os nazistas nunca ocuparam. Esta mansão tem a mesma condição de um território independente. Seu conteúdo é tão bem guardado que preciso entregar meu passaporte para poder entrar. Meu passaporte. Hoje, um grupo eminente de cientistas de todo o mundo se reuniu para testemunhar um acontecimento muito especial. A segurança é cerrada, com os guardadores das chaves vindos de 3 países diferentes. Podem entrar. O cofre guarda um dos artefatos mais importantes do nosso mundo. Esta é uma peça verdadeira de medição da história. Bom, certamente não é de fato da história, porque este é o quilo. Protegido sob 3 camadas de vidro, está o quilograma oficial, conhecido como Le Grand K. É o peso no qual todos os pesos se baseiam desde 1889. Sua importância é tão grande que nem os nazistas, nem as forças americanas libertadoras se atreveram a pôr os pés aqui dentro. E o motivo de estarmos aqui hoje? Bom, é simplesmente para verificar se ele ainda está aqui. Mas tem um problema. Os testes revelaram que o Le Grand K, essa celebridade científica, está perdendo peso, criando uma crise no mundo científico. Ele está perdendo aproximadamente 20 bilionésimos de um grama a cada ano. Mas por que uma mudança tão minúscula é tão importante? Estou numa jornada para investigar o mundo da medição e ver como nossa necessidade de precisão realmente mudou o curso da história. Hoje podemos descrever o caos e a complexidade do universo com apenas 7 unidades fundamentais. Os blocos de construção da ciência moderna e a ciência são obcecadas em definir essas unidades com uma precisão cada vez maior. Nesta série, quero entender por que tais níveis tão extremos de precisão são tão importantes, como definimos essas unidades e como, através da história, cada passo adiante desencadeou uma revolução tecnológica. Neste programa, vamos explorar por que ser capaz de medir o peso é tão importante. E como a corrida para substituir o Le Grand K que envelhece pode conter a explicação para uma nova maneira de entender o nosso mundo. Esta é a história de como subjugamos o peso. Precisão, a medida de todas as coisas. Massa e mol. Versão brasileira, Voice Brasil Rio. Quanto eu tenho é uma pergunta que tem conduzido os negócios e comércio desde o surgimento da civilização. E hoje, os pesos ainda são fundamentais em nossas vidas. O motivo de sermos tão dependentes de pesos e balanças é, em parte, devido à nossa própria incapacidade de medir o peso de forma precisa. Tendemos a acreditar em nossos olhos em vez de acreditar no peso em nossas mãos. Eu vim ao Borough Market de Londres para provar essa questão. Com licença. Hã? Queria saber se você poderia participar de uma claro. pequena experiência. Claro. Obrigado. Eu tenho vários pesos aqui que eu acabei de colocar por ordem de tamanho. O que eu gostaria que fizesse é colocar o peso mais pesado bem aqui e o mais leve do seu lado. Fique à vontade. Veja qual você acha que é o mais pesado. Esse.
Este, Esse o é mais menorzinho, tudo bem. pesado, E o é. mais pesado? Que tal o próximo mais pesado? Eu acho que é este aqui. É o mais leve. O mais leve de todos. É esse Tudo mesmo. bem. É. Olha, o mais surpreendente é que o que você colocou nesta ponta e que acha ser o mais leve, na verdade, é o mais pesado. E este aqui, você achou que fosse o mais pesado. Eu vou dar Achei. os dois na sua mão. Este, na verdade, é mais pesado que aquele. Acredita em mim? Mas não é o que parece. Tudo bem. Não, não parece. Vamos usar a balança. Eu vou pesar o que você achou ser o mais leve. E constatamos que pesa uns 424 gramas. Agora vamos Isso. pesar o seu. Acha que este é o mais pesado, mas só tem 345 gramas. Isso não é extraordinário, porque ainda com duvidamos. certeza Agora, é. tente pesá-los de novo. Sabe dizer qual é o mais pesado? É este. Eu sei. Claro. É verdade mesmo. E é por isso que precisamos de um conjunto de pesos, porque somos péssimos para perceber isso. Como qualquer bom cientista, continuei com o teste. Como isso E meus compradores aleatórios, fosse homem ou mulher, todos escolheram os mesmos dois pesos. E todos escolheram errado. Ao contrário. Ver se algo é grande ou pequeno distorce completamente nossa percepção do quanto ele é pesado. É um problema pelo qual nossos ancestrais começaram a brigar há mais de 5.000 anos. Nossa primeira prova vem do Oriente Médio e foi impulsionada pelo surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia em torno do ano 3000 a.C. Como as populações cresciam, houve a necessidade urgente de achar uma maneira de negociar as mercadorias de modo correto. As pessoas exigiram um sistema de pesagem no qual todos confiassem. Tirando sua inspiração da natureza, eles usaram o grão. Uniforme no tamanho e forma, o grão era acessível a todos. O mundo tinha seus primeiros pesos. Usando simples balanças de braços, que continuamos a usar até hoje, começamos a comercializar mercadorias com base no peso delas em grãos. Não era perfeito, mas com os grãos variando tão pouco de peso, o sistema deu certo. Ele tornou possível a circulação e venda de mercadorias, permitindo que os humanos vivessem juntos em cidades maiores e permitindo que as primeiras economias crescessem. Os impérios não eram mais construídos somente pelos exércitos. Estavam sendo construídos pelo comércio. À medida que o comércio progredia pelo mundo antigo, eram necessários meios mais rápidos de pesar a produção. Afinal de contas, se eu quisesse comprar algo que pesasse 100 grãos de cevada, não ia querer precisar contar 700 grãos todas as vezes. Aos poucos, um sistema padronizado de pesagem começou a surgir. Primeiro os mesopotâmicos, depois os antigos egípcios, desenvolveram pedras e objetos de metal e latão que pudessem representar diferentes pesos do grão. Era um sistema tão eficiente que começou a ser copiado por todo o mundo civilizado. Aqui nós temos os pesos padrão da China e estes hexágonos, que são pesos padrão usados no Sudão. E o mais incrível é que, apesar de todos esses pesos e medidas serem diferentes, todos eram relacionados ao peso do grão, porque todo mundo confiava no quanto um grão poderia pesar. Na época dos romanos, milhões de toneladas de produtos estavam sendo comercializados ao redor do mundo todos os dias. A capacidade de comparar os pesos ou massas de dois tipos de mercadorias diferentes para que você possa resolver como fazer a troca entre eles. Este é o segredo do sucesso econômico. E é a demanda de uma similaridade econômica que leva à padronização do peso por toda a história. No final do século XIII, o mundo tinha centenas de pesos diferentes. E todos eram baseados em um número fixo de grãos. Na Inglaterra, havíamos herdado a libra do Império Romano.
Inicialmente, ela era composta de 12 onças, que era equivalente a 437 grãos de cevada. Mas o problema que todos os governantes enfrentavam era como manter o peso padronizado por toda a nação. Ele era considerado um problema tão crucial que até mesmo a Magna Carta, o documento legal mais consagrado da história inglesa, tentou lidar com ele. Haverá uma medida para o vinho em todo o nosso reino e uma medida para a cerveja e uma medida para os cereais. Tudo parecia ótimo na teoria, mas na prática era praticamente impossível fazer valer. A trapaça era um grande problema. Eram feitos testes regulares para verificar a pesagem e medição dos mercadores. O que fosse encontrado errado era imediatamente destruído. A única maneira de expor os trapaceiros era com balanças precisas. Precisão era poder. As balanças não eram só um ótimo dispositivo de medida. Também passaram a simbolizar a lealdade, o poder e até mesmo o próprio sistema legal. Como foi escrito na Bíblia, por peso, medida e número, Deus criou todas as coisas. A medição sempre foi associada na cultura com a justiça, a lei e o crime, porque o que ela faz é estabelecer a equivalência entre duas coisas que você, de outra forma, não poderia comparar. É isso que significa a justiça. Não é coincidência que a figura da justiça apareça carregando uma balança de 2 pratos. E durante séculos, quando você fazia a medição do peso, precisava mostrar aos seus clientes o que estava fazendo. Em parte para evitar a possibilidade do engano, mas também para mostrar o quanto você era justo. Ser justo era precisamente usar a balança. Com todo esse peso moral pairando no ar, o castigo por estar usando medidas falsas poderia ser severo. Em 1772 a.C., o Código de Hammurabi foi introduzido nas leis babilônicas, o qual dizia que qualquer taberneiro usando pesos falsos poderia ser condenado à pena de morte. E no século XVIII, os banqueiros pegos trapaceando teriam que ficar no pelourinho e os cervejeiros numa carroça de estrume. Mas apesar da importância dada ao peso e em acertá-lo, foi necessário que um inglês notável percebesse que a medição do peso tinha um problema fundamental. O grande Sir Isaac Newton foi o primeiro a perceber que o peso mudava dependendo de onde e quanto você o está medindo. Era 1665 e a Grã-Bretanha estava assolada pela praga. Então Newton decidiu fugir de sua faculdade em Cambridge e vir para a segurança de seu refúgio no interior, aqui em Woolsthorpe Manor. E aqui está a famosa macieira que inspirou suas observações. Muito já foi escrito sobre esta macieira, que realmente se tornou um símbolo do momento decisivo de nosso entendimento do universo. O momento eureka de Newton foi testemunhado por um amigo. Depois do jantar, o tempo estava esquentando e ele foi para o jardim e tomou chá à sombra de algumas macieiras. A ideia da gravidade veio à sua cabeça.
por que aquela maçã sempre descia perpendicularmente até o chão. Newton percebeu que deveria haver uma força agindo naquela maçã, puxando-a para o chão. Caso contrário, por que ela não flutuaria no ar ou se moveria para os lados ou para cima? Ele chamou aquela força de gravidade, por causa da palavra em latim gravitas, para pesado. A lei da gravidade de Newton iria mudar completamente nosso conceito sobre o peso. Enfim, nós entendemos a diferença sutil, mas vital, entre o peso e a massa. E isso abriu caminho para a medição moderna. Para mostrar o quanto a descoberta de Newton foi importante, eu tenho uma peça de metal aqui sobre uma balança extremamente sensível. A balança diz que esta peça de metal pesa 368,70254. Oscila um pouco entre os dois, é muito sensível. Vamos levar esta peça de metal para o topo desse prédio e ver o quanto ela pesa lá em cima. Bom, aqui o metal pesa 368,69 gramas. Então parece que ele perdeu 10 miligramas. Mas é claro que a massa não mudou. O que mudou foi a gravidade. Aqui em cima, nós temos menos gravidade do que nós temos lá embaixo no térreo. E se eu subisse com essa peça de metal mais 100 mil metros até o espaço, ela não pesaria coisa alguma. Em suma, a massa é a medida da quantidade de coisas que tem aqui dentro, e isso não muda, seja no nível do mar ou no espaço, mas o peso muda. Com uma simples equação, a genialidade de Newton revolucionou nosso pensamento sobre o peso e a massa. Mas isso causaria uma verdadeira revolução na França para, enfim, criar a medida da massa que todos nós usamos hoje, o quilograma. Em meados do século XVIII, a medida do peso igual ao comprimento era uma confusão total. Para os franceses era ainda pior. O povo deveria usar as medidas do rei para as libras e onças. Mas, na verdade, cada vilarejo e cidade tinha o seu próprio sistema e todos levemente diferentes. As brigas e discussões eram tão comuns que o vilarejo começou a esculpir os pesos e medidas na parede da igreja local. O comércio estava penosamente lento e sujeito à corrupção. E ninguém entrava num acordo sobre qual peso era o correto. Era necessário um novo sistema internacional de medição de forma urgente. As cartas transitavam entre as autoridades da Europa. Há muito tempo, a Grã-Bretanha e a França estão em desacordo entre si por uma honra inútil ou conflito de interesses. Está na hora das duas nações livres unirem seus esforços para a promoção de uma descoberta que deve ser útil para a humanidade. Na véspera da Revolução Francesa, as pessoas importantes da comunidade científica francesa procuraram o amaldiçoado Luís XVI pedindo permissão para criarem um novo sistema de medição de distância, massa e volume. As grandes mentes da época se reuniram aqui na prestigiada Academia de Ciências em Paris para encontrarem uma solução genial. Decidiram basear o novo sistema deles em algo universal e imutável: a Terra. Era o nascimento do sistema decimal. A primeira unidade que fixaram foi o metro, com base em 1/10 de milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador. O próximo foi o quilograma. E a missão foi entregue ao pai da química moderna, Antoine-Laurent Lavoisier. De dia, ele era um cobrador de impostos rico. De noite, era o maior químico da região. Todos os visionários franceses por trás do sistema métrico queriam que as novas medidas fossem interligadas. Então, surgiram com uma solução refinada. O novo quilograma era para ser igual ao peso de 1 decímetro cúbico perfeito de água. 1 litro.
A ideia era muito simples. Alguém com uma régua de 1 metro e um pouco de água poderia criar o seu próprio quilo. Mas fazer 1 quilo com base no peso de 1 decímetro cúbico de água acabou sendo muito mais difícil do que pensavam. Agora eu tenho 2 decímetros perfeitos de água aqui. O problema é que eles não pesam a mesma quantidade. A água mais fria pesa 998 gramas, enquanto que a água mais quente pesa 957 gramas. Porque a água mais quente é a menos densa. Aí é que está o problema. O peso depende da temperatura. E não é só isso. Ele vai depender do tipo de impurezas contidos na água, de qual é a pressão atmosférica, do quanto estou acima do nível do mar. Há um verdadeiro problema com a tentativa de definir o quilo com base no peso da água. Lavoisier chegou perto de resolver o problema de como pesar a água com precisão. Mas sua carreira brilhante encontrou um final repentino nas mãos da guilhotina no dia 8 de maio de 1794. Seu emprego diário como coletor de impostos foi o que o derrotou. Os próximos a aceitar o desafio do quilo foram os cientistas Louis Lefebvre-Junot e Giovanni Fabroni. 4 anos mais tarde, eles enfim acertaram como medir 1 decímetro cúbico de água destilada. 1 quilograma oficial de metal, enfim, podia ser fundido. E no dia 22 de junho de 1799, eles apresentaram o protótipo do quilograma à nação, chamado de Kilogramme des Archives, e era feito de platina, o novo metal maravilhoso. Logo, clones do quilograma, bem como cópias da barra do metro, eram enviadas para vilarejos e cidades por toda a nação, trazendo uniformidade ao Império Francês. A ideia deles era brilhante. Mas havia uma falha. O problema era que a platina pura, apesar de resistente ao ar e à água, na verdade é bem macia e propensa ao dano. E isso significava que pequenas partes eram facilmente perdidas, aos poucos tornando as centenas de quilos clonados imprecisos. A grande ideia da academia foi lentamente sendo corroída. Ainda levariam quase 70 anos para se conseguir um novo quilo referencial mais estável, e aí uma série de clones seria necessária. A metalúrgica Johnson Matthey, de Londres, recebeu a ordem de produzir 250 quilogramas de platina misturada com a dureza do irídio. Era um pedido grande, valendo 2,2 milhões de libras nos dias de hoje. O homem encarregado dessa produção, George Matthey, o primeiro especialista no mundo a moldar a platina, ofereceu para fazer os quilos em suas modernas fornalhas em Hatton Garden. Mas o orgulho francês interviu, insistindo que isso acontecesse aqui, no Conservatório, em Paris. Foi uma catástrofe. A platina foi contaminada pelo ferro, inutilizando toda a remessa. Foi um constrangimento enorme, tanto para o orgulho francês quanto para o bolso deles. Mas não foi o fim do quilo ou do sistema métrico. Com a prosperidade do comércio internacional, os benefícios de se ter um sistema de medição simples eram óbvios para todos verem. E em 1875, diplomatas de 17 países se reuniram aqui em Paris e concordaram em adotar formalmente o sistema métrico. Com grande zelo, um novo quilograma oficial foi autorizado. O pedido, mais uma vez, foi para Johnson Matthey. E dessa vez, George Matthey, enfim, teve a permissão de fundir o quilo de platina e irídio mais precioso que já existiu. Batizado de Le Grand Cas, ele foi levado para um cofre feito especialmente para isso em um centro internacional de medição recém-construído fora de Paris. E aqui está ele, o Bureau Internacional de Poids et Mesures, o BIPM, ou seja,
o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. E este território é mesmo internacional. É meio que uma marca do quanto a medição é importante para o mundo. Daí criamos as Nações Unidas da Medição. Desde o início, a missão do BIPM foi se certificar de que as medidas eram homogêneas em todo o mundo. Este é o prédio que um dia foi o lar de todas as medidas oficiais do mundo. Hoje, a maioria está aposentada, substituída pelas novas definições baseadas nas leis universais e imutáveis da natureza, como a velocidade da luz e o movimento dos átomos. Legrand-K, na verdade, é o único artefato que ainda está em uso. Um dinossauro da medição. Hoje, aqui no BIPM, eles ainda estão fazendo clones daquele Legrand-K. O Fabrício está polindo um até que esteja exatamente compatível com a massa do Legrand-K guardado no cofre lá embaixo. Mais da metade dos países do mundo tem um desses clones. O próximo no qual ele vai trabalhar é o clone de número 103, que vai para... Bom, na verdade não temos permissão para saber para onde ele está indo. Sem o Legrand-K, todo o nosso sistema global de medição de massa e peso desmoronaria. Infelizmente, desmoronar é uma palavra meio delicada dentro deste prédio, porque é isso que está acontecendo com o Legrand-K. Ele não está literalmente desmoronando, mas apesar do tratamento cuidadoso que ele tem recebido nos últimos 150 anos, acredita-se que ele mudou o equivalente a 1 grão de areia durante a sua existência. E isso é uma má notícia, porque ele não é mais compatível com o peso dos clones do mundo. Uma nova maneira de definir a massa é extremamente necessária. Agora foi iniciada a corrida para substituir a definição do quilo por algo mais adequado ao século XXI. Algo com base numa constante universal que possa ser medido onde quer que você esteja no universo. O comprimento foi decidido, ele está agora ligado à velocidade da luz. O tempo está relacionado ao movimento dos elétrons num átomo. E agora queremos fazer o mesmo com o quilo. É uma corrida lado a lado entre duas equipes internacionais. Cada uma com uma abordagem radicalmente diferente para resolver a crise do quilo. Na América, a equipe da balança de Watt está combinando o poder da eletricidade com balanças cujos princípios são datados de 5.000 anos. O sonho deles? Redefinir o quilo com base na energia. A 6.000 quilômetros, na Alemanha, a equipe da esfera de silício está tentando contar cada átomo em uma bola perfeita de silício. É uma missão gigantesca. Como cobrir a Terra com areia e tentar contar cada grão existente. Enquanto as melhores mentes da ciência da medição disputam, a carreira longa e ilustre do Legrand-K logo pode acabar. Mas seu legado tem sido surpreendente. Desde que ele foi adotado, o movimento e a venda de produtos tornaram-se bem mais fáceis e mais eficazes. A comunidade científica adotou de súbito o novo sistema métrico, adorando sua simplicidade e o conforto com que podiam dividir ou multiplicar o metro e o quilograma por 10. Mas desde o início de sua vida no século XVIII, o público, contudo, permaneceu irresoluto. As pessoas simplesmente não estavam interessadas em revolucionar sua vida cotidiana. O que faziam quando iam às compras, como permutavam e compravam em nome da pureza revolucionária. O quilo continua a dividir opiniões. No Reino Unido, ele só foi adotado nos anos 60.
E sua chegada foi recebida com total hostilidade. Tudo o que pedimos é a liberdade de escolha para usar as medidas nativas e ainda legais deste país, em vez desses quilogramas desonestos que não fazem sentido nenhum. Mas apesar da oposição, hoje em dia, todas as nações, menos 3, os Estados Unidos, a Libéria e a Birmânia, adotaram o quilo e o sistema decimal. Enquanto o mundo se movia em direção a um sistema de medição de peso unificado, a verdadeira tecnologia de pesagem estava ficando para trás. As várias balanças da antiga Mesopotâmia e Egito continuaram sendo nossa alternativa de balanças até o século XIX. O problema é que elas demoraram muito a serem usadas. No Reino Unido, a pesagem piorou mais ainda com a Lei do Pedágio em 1752. Ansioso para tributar o movimento de mercadorias, o governo exigiu que todas as cidades construíssem um guindaste ou máquina para pesar carroças e vagões. Em cada local, as carroças tinham que ser descarregadas, pesadas, recarregadas e pesadas mais uma vez. E para aumentar o tormento diário, todas as estradas principais também exigiam pedágios, pagos em cima do peso que você estava carregando. Com o começo da Revolução Industrial, as coisas tinham que mudar. As fábricas, para produzir, agora precisavam de matéria-prima em quantidades sem precedentes. E tinha que ser pesada, comprada e transportada com velocidade e precisão cada vez maiores. Era extremamente necessária uma maneira mais eficaz e rápida de pesagem. A solução foi a báscula. Um triunfo tecnológico. A báscula, com sua balança escondida debaixo do piso, exerceria um papel central em levar adiante a Revolução Industrial. Agora, as cargas podiam ser pesadas em segundos enquanto entravam e saíam da báscula. Mas era necessário a eletricidade para dar o próximo passo revolucionário na pesagem. O inventor Charles Wheatstone promoveu o uso da eletricidade em 1840. Fazendo experiências com simples circuitos elétricos, ele desenvolveu uma maneira de medir a resistência elétrica. Mas foi somente um século mais tarde que as pessoas perceberam que essa mesma tecnologia poderia ser usada para medir o peso. Atualmente, a necessidade de uma medição da massa acelerada impele o nosso mundo. Esse trem está entregando carvão para a usina elétrica Rudgley. E enquanto ele corre pelos trilhos, ele está sendo pesado por células de carga que estão debaixo dos trilhos. Se entrarmos aqui, podemos ver o quanto já pesamos até agora. Oi, Andy. Oi. Este é o primeiro vagão que é revisado. Aqui tem 100 toneladas, não é? Isso. É muito mais eficaz do que pesar tudo manualmente. Ah, sim. Com certeza é. Assim, podemos medir a 70 km por hora. Isso dá provavelmente menos de um segundo por Nossa, vagão. é extraordinário. É. E como este trecho de trilho está pesando o trem? Debaixo dos trilhos há várias células, células de carga. E, na verdade, é este pequeno sistema de fios na barra que está fazendo a pesagem. Mas assim que algo passa nos trilhos, ele comprime a barra e os fios ficam mais curtos e grossos. A resistência desce e tenho mais corrente elétrica passando por aqui. E, de repente, eu tenho uma leitura. O que é incrível é que existe uma relação matemática direta entre o aumento de corrente elétrica e o peso passando pelos cabos. Então, estamos usando a eletricidade para pesar o trem. Mas essa coisa é tão sensível que, se até mesmo eu pisar nela, eu realmente posso saber quanto eu peso. Então, vejamos. Quanto eu peso, Andy? 84. 84 quilos? É.
Eu não peso isso tudo. Deve ser o peso disso aqui. Hoje em dia, as células de carga são usadas no mundo inteiro. Nós progredimos muito desde a época da balança de braços. Agora, por todo canto, de estações de pesagem na beira da estrada a caixas de supermercado, elas são usadas. Medir a massa com eletricidade mudou o nosso mundo. Agora podemos pesar, transportar e entregar produtos de bilhões de toneladas com uma velocidade e precisão que nossos antepassados vitorianos jamais sonharam ser possível. A precisão na medição da massa é vital para o comércio mundial. Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Boston, Estados Unidos. Agora é a vez do minúsculo promover os limites da medição da massa. Aqui nos Estados Unidos, eu conheci uma equipe que criou uma abordagem exclusiva para medir algumas das menores porções de matéria viva da Terra. As células. O líder do projeto, Scott Manalis, está usando a massa para monitorar o crescimento das células. O trabalho dele poderia um dia revolucionar nossa luta contra o câncer. Em seu laboratório, ele construiu a menor estação de pesagem do mundo. Aqui, dentro de um microchip que mede milímetros, as células são capturadas e passadas por um sensor. Essa parte longa, fina e destacada aqui age como se fosse um trampolim. Quando uma célula passa por ele, ele vibra igual a um trampolim que se move depois que o mergulhador salta dele. A velocidade da vibração é diretamente ligada ao peso da célula. Então, usando uma matemática simples, Scott pode medir a célula com uma precisão incrível. Esta célula é o equivalente a um glóbulo branco em termos de tamanho. Entendo. E pesa 100 picogramas. Um pictograma equivale a 10... 10 elevado a menos 12. Tudo bem, então é 0 ponto muitos zeros. Muitos então zeros é uma mesmo. coisa incrivelmente pequena que Então você a está célula medindo. não pesa muito. Sei. E a precisão com a qual podemos pesá-la é 4 ordens de magnitude abaixo disso. Nossa, é inacreditavelmente Então pequena. são 10 fentogramas. O fento nos leva de São menos 12 para de menos 1000. 15. Então... Ah, é. Uma parte em 10 mil. 10 mil? Tá, Não nos tudo bem, eu preocupamos muito entendi. com essas coisas. Logo estamos no domínio dos números extremos. Mas o que é incrível é Scott medir o peso de uma única célula com margem de erro de 1000 trilionésimo de um grama. O trabalho dele está revolucionando o nosso entendimento sobre como as células crescem. E ao medir como as células respondem a uma droga, isso pode levar a um tratamento do câncer mais personalizado e muito mais eficaz. É realmente incrível os limites que agora estamos conquistando com a medição da massa. Mas os cientistas estão frustrados. E isso é porque eles ainda continuam tentando vincular a massa àquele pedaço de metal envelhecendo em Paris, o Legrand K. E com o peso instável do Legrand K, há uma verdadeira urgência em encontrar uma maneira nova e mais precisa de definir a massa. Agora, está sendo disputada uma corrida pelos 2 continentes para aposentar o Legrand K. Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, Maryland, Estados Unidos. A 32 quilômetros ao norte de Washington está um dos conjuntos de balanças mais precisas do mundo. Toda essa área é proibida para carros. E isso é porque as balanças que estão sendo usadas aqui são tão sensíveis que até mesmo o campo magnético causado pelo metal dentro dos carros pode afetar as medidas. Bem-vindo à equipe da balança DeWatt. A maioria das coisas neste prédio de aparência estranha é feita de madeira e coberta de vinil para minimizar os efeitos do magnetismo. Tudo, desde as linhas de força ao encanamento, são revestidos em dutos blindados com plástico. E cada pedacinho de metal que entra no laboratório, até esta minúscula peça sobressalente, tem que ser verificado para ver os níveis de magnetismo.
Exatamente. Se utilizarmos uma nova estrutura para fazer o... O projeto de Stefan Sleminger é uma das experiências de metrologia mais longas realizadas no mundo. Seus fundadores há muito tempo se aposentaram, mas agora esta equipe está perto de realizar o sonho deles. E esta é a ideia original deles, a balança de Watt. Dentro deste compartimento de puro cobre, está uma balança cujos princípios retrocedem às primeiras balanças de 5.000 anos atrás. E é tão sensível que pode medir o quilo em até 8 casas decimais. Aqui está a nossa balança. É uma maravilha. Nossa. Realmente. E vê aqui esta roda que parece com o braço de uma balança de braço antiga? É uma tecnologia de 1000 antiga, anos não é? de idade no máximo, mas aqui você verá a bobina que está conectada a estas 3 barras, e isso dará uma força contrária à força gravitacional que a massa está proporcionando. Em um lado da balança, bem no meio do mecanismo, existe um clone do Legrand-K. O que é tão extraordinário sobre este dispositivo é que do outro lado, em vez de um peso, a equipe está usando a força elétrica para contrabalançá-lo. A balança de Watt define o quilograma ligando a força mecânica à potência elétrica. Por isso é que se chama de balança de Watt. Sei. O objetivo deles é medir a quantidade de eletricidade necessária para contrabalançar perfeitamente o clone do quilo e redefinir o quilograma com base na potência elétrica. Parece óbvio, mas quando você está trabalhando com uma das balanças mais sensíveis do mundo, tudo, desde o motor dos carros até o movimento dos cervos que vivem ao redor dali, podem afetar suas leituras. Até minúsculas mudanças na gravidade, como a fase da Lua e o nível das fontes de águas subterrâneas, precisam ser medidas e levadas em conta quando essa experiência está sendo executada. Parece que você tem que ficar de olho em tantas coisas diferentes para poder definir aquele quilo. Aí é que está a arte. Essa é a arte é a essência de tudo, isso é incrível. Tentamos medir este quilo em 4 frações por 100 milhões. E para fazer isso, temos de medir todas essas quantidades auxiliares, como voltagem, resistência, gravidade, metro, segundo, que são bem melhores que 4 frações por 100 milhões. Agora, depois de mais de 30 anos de aperfeiçoamento da precisão da balança, a equipe da balança de Watt está muito próxima de atingir seu santo graal, um novo quilograma eletrônico. Deixei a equipe da balança de Watt compreendendo que eu estava testemunhando um momento potencialmente histórico na vida do quilograma. Os dias do quilo americano fazendo sua jornada transatlântica a Paris para ser comparada com o Legrand-K provavelmente estão contados. Mas a equipe da balança de Watt tem um rival. Na Alemanha, a equipe da esfera de silício tem uma abordagem totalmente diferente para redefinir o quilo. E isso envolve a contagem de números de átomos em 1 quilograma de cristal de silício. As pessoas sempre comentam sobre contar o número de grãos de areia numa praia. Mas o que a equipe da esfera de silício está propondo fazer é uma liga totalmente diferente. É como tentar cobrir todo o globo com areia e contar cada grão. Mas o que são esses átomos que estão tentando contar? Foram os antigos gregos que primeiro surgiram com a palavra átomo para definir a menor e indivisível partícula de matéria. Mas foi o inglês John Dalton, no século XIX, que elucidou o que os átomos são realmente. Naquela época, sabíamos que toda matéria era feita de elementos diferentes, como o carbono e o oxigênio. A genialidade de Dalton foi uma teoria radical, na qual cada elemento deve ser composto de átomos de um único e exclusivo tipo e massa.
Dalton jamais teria sonhado ser possível ver ou contar esses átomos. Mas agora, em um laboratório afastado no norte da Alemanha, os cientistas estão tentando fazer exatamente isso. Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha, Braunschweig. O que Dalton não percebeu foi o grande número de átomos dentro das coisas. Que há trilhões e mais trilhões deles dentro de 1 quilo de silício. E que é contando esses átomos que a equipe da esfera de silício pretende redefinir o quilo. Esta é uma esfera perfeita de 1 quilo de puro silício. O auge de um trabalho de 30 anos. Ela representa um dos desafios mais ambiciosos a ser experimentado na história da medição. Como a balança de Watt, o projeto da esfera de silício iniciou durante a década de 70. O objetivo era medir as distâncias atômicas, como a distância entre os átomos em um cristal perfeito. O silício, naquela época, era um material usado na indústria semicondutora e foi o primeiro material perfeito para aquele uso. Os átomos de silício se alinham num padrão extremamente rigoroso e regular, que, na teoria, facilita sua contagem. A ideia era criar uma esfera perfeita de silício. Medir suas dimensões com extrema precisão e depois calcular os espaços entre os átomos, usando uma técnica chamada de cristalografia de raio-x. Depois, usando uma matemática simples, eles poderiam calcular o número total de átomos na esfera. O projeto deveria demorar alguns anos, mas eles enfrentaram muitos desafios. O primeiro era como criar uma esfera perfeita. Os níveis de perfeição que a equipe estava procurando estavam além da capacidade de qualquer máquina. Eles procuraram pelo globo e descobriram que a única maneira de criar uma esfera com o nível de perfeição que precisavam era fazendo manualmente. E somente um homem era capaz disso. O fabricante de lentes australiano Akin Leisner. Ele usou literalmente as mãos para dar forma a uma bola com um nível tão inacreditável de perfeição que, se você a comparasse com a Terra, o nível de sua superfície jamais variaria mais que alguns metros. Usando seu extraordinário sentido do tato, dizem que Akin podia sentir a estrutura atômica do silício com a ponta dos dedos. Você realmente precisa sentir quantos átomos precisa retirar de um lado ou de outro da esfera. E ele tinha essa sensação atômica nas mãos. Akin levou meses para aprimorar a esfera dele. Por fim, a tarefa de analisar o espaço entre os átomos de silício podia começar. Mas no vértice de realizarem esse sonho, aconteceu uma tragédia. Havia uma falha logo na constituição do silício. Em seu estado natural, o silício consiste de 3 formas diferentes chamadas de isótopos. Cada átomo diferente tem uma massa diferente. A esfera de Leisner continha todos os 3 tipos diferentes desses átomos. A equipe precisava de uma fonte pura de silício, senão o projeto acabaria. A solução veio de uma fonte improvável. Uma usina de armas nucleares. A Guerra Fria tinha acabado e muitas centrífugas na Rússia não estavam funcionando para armas nucleares. Então tivemos a sorte de alugar algumas dessas centrífugas de silício básico para o nosso propósito. Um novo lote de silício foi enviado para a Rússia e processado na mesma centrífuga que antes fora usada para enriquecer o urânio.
Isso excluiu os isótopos extras e instáveis, produzindo o silício 28 puro. Depois, Leissner teve que iniciar o trabalho de polir tudo novamente. Por fim, depois de muitos anos, os cientistas mais uma vez começaram a contar o espaço entre os átomos. E trilhões de átomos mais tarde, eles quase completaram essa tarefa. Esperamos que, em 2 anos, teremos todas as informações reunidas para uma nova definição. E isso significa que teremos um valor com uma incerteza bem pequena, digamos abaixo de 2, vezes 10 elevado a menos 8. E essa é uma precisão de 8 casas decimais. É o mesmo nível de precisão que a equipe da balança de Watt nos Estados Unidos está tentando obter. No momento, digamos que estamos na pole position para vencer essa corrida. Daqui a alguns anos, Legrand K poderá estar aposentado. Mas o trabalho aqui poderia revolucionar outra das 7 unidades fundamentais que usamos para descrever nosso mundo. Pois não, senhor. Por favor, um café com um pouco de leite. Obrigado. Se a equipe do silício tiver sucesso, eles não irão apenas redefinir o quilo. Poderão acabar redefinindo o sistema internacional de unidades mais temido pelos alunos de química em todo o mundo, o mol. É uma palavra que vem do latim e significa a massa molecular de uma substância. Os químicos não vão gostar disso, mas pense nesta xícara de café. Existe uma certa proporção de leite para café. Digamos, uma parte de leite que, combinadas, fazem uma parte perfeita de café com leite. O mol faz algo similar para os químicos, mas substitua o café e o leite por átomos e moléculas. Tá perfeito. Tudo isso nos leva de volta ao nosso amigo Dalton e seu trabalho no século XIX. Quando ele começou a investigar os átomos, descobriu que os átomos de diferentes elementos pesavam valores diferentes. No centro de cada átomo, há um núcleo contendo prótons e nêutrons. Elementos diferentes têm números diferentes desses prótons e nêutrons, e é por isso que pesam valores diferentes. Durante todo o século XIX, os químicos mais importantes da época tentaram fervorosamente calcular o peso atômico de todos os elementos conhecidos. Isso levou a uma das maiores façanhas da história da ciência, a tabela periódica de Dmitri Mendeleev. E se você olhar para cada elemento nessa tabela, verá a massa atômica deles escrita logo abaixo. Foi um avanço gigantesco. Os químicos podiam finalmente misturar e manipular os elementos com a precisão recém-descoberta. Mas os átomos são muito pequenos para se examinar e manipular individualmente. Os químicos precisavam de uma forma de escalonar o peso atômico em algo mais tangível com o qual pudessem pesar. E a resposta foi o mol. O mol, na verdade, é apenas um número grande, um número enorme mesmo. E quando é combinado com o peso atômico de cada elemento, permite que você calcule quantos átomos existem dentro de alguma coisa. É a forma dos químicos para escalonar o mundo microscópico do átomo em nosso mundo do grama. É realmente o fundamento da química moderna, permitindo que misturemos as coisas desde drogas a combustível com tal precisão. Mas deixe em aberto uma pergunta importante. Quantos átomos exatamente existem dentro de um mol? O número de átomos que temos dentro de um mol é o que chamamos de número de Avogadro. Podemos voltar a Einstein, por exemplo, em 1905. Ele propôs uma das primeiras estimativas do quanto esse número é grande, examinando grãos de pólen no microscópio. E daí ele pôde conseguir uma das primeiras estimativas do número. Ele acertou o primeiro número, ele acertou o número 6 e acertou os 23 zeros.
Enquanto o trabalho inovador de Einstein chegava perto da definição do elusivo número de Avogadro, era a equipe da esfera de silício que conseguia não só solucionar a questão do quilo, como também solucionar a questão secular sobre quantos átomos existem em um mol. E definir de uma vez por todas o número de Avogadro. Se isso acontecer, será um momento memorável na história da medição. Em uma experiência extraordinária, 2 unidades de medida brilhantes poderiam ser redefinidas. Progredimos muito desde a época do uso de grãos de cevada para pesar. Nossa busca por uma precisão maior nos levou à própria essência do universo, permitindo que pesássemos e analisássemos as coisas com uma velocidade, escala e precisão incríveis. Daqui a alguns anos, se tudo correr bem, o BIPM decidirá entre os átomos ou a potência elétrica para redefinir o quilo. O vencedor é meio que irrelevante. Tanto a equipe da balança de Watt quanto a da bola de silício fizeram o que parecia impossível: redefinir o quilo com base nas leis imutáveis do universo. Na busca de uma precisão maior ainda, esses projetos extraordinários reuniram milhares de anos de empenho científico. Mas nossa controvérsia por uma precisão maior não termina aqui. A última grande fronteira da medição será uma jornada dentro dos próprios átomos, para descobrir o que realmente é a massa. A 100 metros abaixo da fronteira da Suíça com a França, no acelerador de partículas do CERN, os cientistas acham que descobriram uma partícula que dá massa às coisas, a bóson de Higgs. E um dia, nosso desejo humano por uma precisão maior ainda poderá ver a massa redefinida mais uma vez e vinculada ao próprio Higgs. Se isso acontecer, quem sabe qual será o impacto tecnológico? E é aí que está o encanto da medição. Cada salto na precisão leva a novos avanços tecnológicos e científicos. A medição moldou a nossa história e continuará a mudar o mundo. Depois, vamos explorar o mundo da energia. E como a medida da luz, do calor e da eletricidade transformou nossas vidas. Enquanto continuo minha jornada dentro da medição.